Uma boa noite para todos e cada um de vocês pela a oportunidade. Estou muito feliz, é muito bom falar a esta casa pela primeira vez. Não é a primeira vez que estou aqui, né, Ronaldo? Mas é a primeira vez que falo para vocês. Então, que a graça de Cristo esteja sobre os irmãos, sobre as irmãs, que a graça de Cristo nos oriente nesta noite. Saúdo a cada professor, cada colega, a cada aluno, a cada irmão que veio da sua igreja para acompanhar esta conferência, cada membro da nossa denominação, representando a nossa denominação no nível estadual, no nível nacional. Saúdo a todos vocês. É muito bom mesmo compartilhar com vocês algo que tenho desenvolvido durante algum tempo na minha caminhada. Ela começou muito cedo, como o professor Rangel mesmo disse. Eu fui para o seminário muito jovem, saí de Mantena muito jovenzinho, cheguei lá com 18 anos no Rio de Janeiro, terminei a minha graduação e logo depois o pastor Ebenezer Soares Ferreira me contratou como professor em março de 1996. Então, meu registro de carteira no Seminário do Sul é março de 96, faz muito tempo. Boa parte de vocês vocacionados aqui ainda não tinham sequer aparecido no mundo. Desde então, atuo no seminário, mas também na igreja local. Fui pastor de igreja local até 2017, quando o pastor Fernando Brandão me pediu para dar exclusividade ao seminário. Então, até aquele momento, eu compartilhava a sala de aula com o ministério pastoral. De 2017 para cá, estou focado na educação teológica, focado na gestão de nossas casas, em especial do Seminário do Sul. Minha temática é apocalíptica e teologia paulina, e ela se encaixa muito bem com aquilo que tenho feito, desde meus momentos iniciais. Eu comecei minha formação em teologia, como vocês aqui. Depois eu fui para um mestrado em teologia, e no mestrado em teologia, trabalhei Paulo. A minha temática no mestrado em teologia foi fragmentos de demonologia paulina. Então, trabalhei Paulo e demonologia, ou demonologia em Paulo. Naquela oportunidade, meu desejo era continuar trabalhando com Paulo, inclusive. Então, terminei o mestrado em teologia, e no momento de fazer a transição para o doutorado, a minha orientadora, na época, me sugeriu para trabalhar um outro tema, um outro assunto, um outro bloco literário. Sair de Paulo e ir para Apocalipse de João. Ok, está ótimo, vamos sair de Paulo, vamos para Apocalipse, mas fazer o quê em Apocalipse? Trabalhando ainda demonologia, que o meu tema em Apocalipse, meu mestrado em Ciências da Religião, foi Apocalipse 12, que é a história do dragão e a mulher. Tem ali de novo o demônio, o Satanás, o tentador, a antiga serpente, está tudo ali no capítulo 12 de Apocalipse. Por que eu fiz um outro mestrado? Naquela oportunidade, porque vocês estão lembrados, os nossos cursos de graduação eram livres e os nossos mestrados em teologia também eram livres, né? Naquele momento, nossos pastores, nossos obreiros faziam teologia livre. Mas assim que teologia começou a ser alvo de credenciamento, nosso diretor na época demandou de nós que procurássemos aí os caminhos necessários para tanto. Eu precisei fazer a convalidação, como os pastores quase todos fizeram, mas mestrado não tem convalidação, não existe convalidação para mestrado. Então eu tive que fazer um outro mestrado e fui fazer em Ciências da Religião, lá na Metodista de São Paulo, estudando Apocalipse. Terminei o mestrado em Ciências da Religião, continuei pesquisando Apocalipse de João. Só saí do capítulo 12, eu fui trabalhar uma outra temática no doutorado. O que eu fui fazer no doutorado? Eu fui pesquisar a relação entre... Na verdade, não é relação, é uma comparação entre o Apocalipse de João e dois manuscritos de Qumran. Dois manuscritos. Um manuscrito chamado Unke Milhamá, que é conhecido em português como o Rolo da Guerra de Qumran, que é a descrição de uma guerra escatológica. É Unke Milhamá. E o outro documento é Unke Rodayut,
que é uma coletânea de cânticos, cânticos que aqueles habitantes de Qumran cantavam. O meu trabalho de doutorado foi comparar esses dois documentos de Qumran com o Apocalipse de João, uma análise comparativa, para entender de que maneira o Apocalipse discutia o conceito de fim do mundo, ou guerra escatológica, e o conceito de cânticos celestiais, cânticos cantados no céu. Então, este foi o tema do meu doutorado em Ciências da Religião. Terminei o doutorado em Ciências da Religião, fui fazer História, a licenciatura em História e o doutorado em História. Doutorado lá na Federal do Rio de Janeiro. Mas eu continuei trabalhando no doutorado em História, ainda a temática da apocalíptica. Mas agora num outro viés. Qual é o viés que eu fiz? Trabalhei ali na UFRJ. Eu trabalhei a história do milenarismo na Idade Média. Esse foi o tema do doutorado em História. Então você percebeu que até aqui, o que eu desenvolvi foi Paulo, Apocalipse, milenarismo, apocalíptica, são os temas de pesquisa, né? Então eu estou muito feliz, Ronaldo, pelo tema que você me deu. Você conseguiu juntar as minhas duas temáticas históricas, o Paulo e o Apocalipse, com o título Paulo e a Apocalíptica. Antes de continuar, eu queria mostrar para você um pouquinho da produção recente. Esse texto aqui é O Caminho do Cordeiro, publicado pela editora Paulus. É uma exposição do Apocalipse de João, na perspectiva do texto enquanto revelação do Cordeiro. O Cordeiro, como a grande figura do Apocalipse de João, está aqui, publicado pela editora Paulus. Pela mesma editora Paulus, publiquei outros dois livros. Este aqui, Atos de Pedro, é um livro para quem trabalha com história do cristianismo. O nome é Atos de Pedro, consequentemente, você pode imaginar, é de Pedro? Não, não é de Pedro, não. É um documento do ano 185, escrito na Síria. Atos de Pedro. Para que serve, professor, pastor, um documento em nome de Atos de Pedro, se ele não é de Pedro? É para quem trabalha com história da igreja. Para você entender o que esta igreja da Síria, no final do segundo século, pensava sobre mundo, sobre Jesus, sobre trindade, sobre igreja, documentos como este servem. O papel de documento como este é, então, para quem trabalha a história da igreja. Além do que, este texto, ele era, naquele momento em que eu publicava, inédito em língua portuguesa. Hoje não é mais, já tem mais de uma edição dele em português, mas naquela época ele era inédito, então eu fiz uma tradução direta do latim e do grego para a língua portuguesa. E há 2 anos atrás, no meio da pandemia, saiu esse livro aqui, ó, Apocalipse de Paulo. Agora tem mais a ver com o que nós vamos falar hoje, né? Apocalipse de Paulo. É o Paulo que escreveu? Não, não foi Paulo, não. De novo, esse texto aqui é um texto do século IV, possivelmente escrito depois do Concílio de Nicéia, onde foi escrito no Egito. A comunidade cristã do Egito é que produziu esse documento aqui, Apocalipse de Paulo. E qual é a relevância desse documento aqui? A relevância dele é mostrar para quem trabalha, de novo, com a história da igreja, de que maneira a teologia medieval se constituiu, porque esse texto aqui, Apocalipse de Paulo, é o texto fundante do imaginário medieval sobre o céu e o inferno. Se você procurar nos autores da Idade Média, o que eles veem, o que eles pensam, como eles descrevem céu e inferno, eu vou dizer para você, a fonte é esse livro aqui. Não é o texto bíblico, é esse livro aqui. Eles se baseavam neste texto para falar sobre céu e inferno na Idade Média. Talvez a evidência mais próxima de nós aqui seja aquela conhecida obra do Dante Alighieri, A Divina Comédia. A Divina Comédia. Então, o Dante Alighieri se inspirou em quem? Esse documento aqui, esse texto. Então, para quem trabalha com história da igreja, para quem gosta de história da igreja, para quem gosta de história da teologia, para quem quer saber como o pensamento cristão se desenvolveu ao longo da história, esses documentos são interessantes. De novo, esse texto aqui foi traduzido diretamente do latim, e quando ele saiu não tinha nenhuma outra obra semelhante em português. Atualmente já tem. Já descobri que tem mais gente traduzindo aí o Apocalipse de Paulo. Qual a vantagem para nós? Quando eu comecei a estudar apocalíptica, não tinha literatura apocalíptica em língua portuguesa.
Hoje em dia você já tem a literatura apocalíptica em língua portuguesa. Tem sim. Então é mais fácil estudar hoje apocalíptica do que era quando eu comecei a fazer isso. Voltando agora à nossa temática, não devo dizer ainda para vocês que lá atrás o professor Ulicélio, ele tem esses livros aqui para quem tiver interesse em levá-los para casa e ler. Olha lá, está lá atrás, ó, o Jade está com ele na mão, olha lá, lá atrás. Quem quiser, no final, pode passar lá, pode dar uma olhadinha. Está numa mesinha, um banquinho ali atrás ali. O Ulicélio, o Jade estão do lado ali. Pode procurar com eles e, se desejar, levar para casa. Agora, voltando então à nossa conversa sobre Paulo e a Apocalíptica, eu preciso definir alguns termos para você. E vou começar definindo de trás para frente a Apocalíptica, para depois falar sobre o Paulo. Aquilo que nós chamamos de Apocalíptica tem relação com outras duas palavras. A palavra escatologia e a palavra Apocalipse. Escatologia talvez seja a mais simples destas três. Escatologia é a reflexão sobre o fim. Escatologia é o pensamento acerca da intervenção última de Deus. Escatologia. Escaton é o último. Escatá, as últimas coisas. Escatologia é a reflexão, o pensamento, o estudo sobre as últimas coisas. É o estudo sobre a intervenção de Deus. Intervenção derradeira de Deus. Escatologia. Quando falamos esta palavra na teologia sistemática, estamos pensando em duas áreas. A escatologia cósmica e a escatologia pessoal. Você estuda isso aqui no seminário em teologia sistemática. A escatologia cósmica é o fim de todas as coisas. É a intervenção de Deus para trazer o fim da terra, da história, do mundo, do cosmos. Escatologia cósmica. E escatologia pessoal é o fim do indivíduo. É o fim da minha e da sua vida. Então, enquanto nós estudamos escatologia cósmica, pensamos sobre a volta de Jesus, Nova Jerusalém, juízo final, pensamos sobre milênio, escatologia cósmica. Quando pensamos sobre escatologia pessoal, o assunto agora é céu, inferno, galardão, estado intermediário. São temas ligados à escatologia pessoal. Então, escatologia é isso. Não é difícil. Não é. Esse é o verbete escatologia. Com relação aos outros dois verbetes, eu preciso começar com Apocalipse. Apocalipse é o termo que eu vou definir agora. A palavra aparece no livro de João, o último livro do Novo Testamento. Apocalipse tu, Iesu, Cristo, que é revelação de Jesus Cristo. Neste livro, a palavra significa basicamente isso: revelação, desvelamento, desocultamento, o que estava oculto agora é revelado. Este é o significado dela. É a palavra apó mais calipto. Apocalipto é revelar. Calipto é esconder. Apocalipto é revelar. Então, quando você olha para esse termo aqui, ele significa só isso. Mas durante a história, em função especialmente do peso deste livro, Apocalipse de João, da força deste livro, da maneira como esse livro impactou a história da igreja, outros livros começaram a aparecer com o mesmo título, como este que eu acabei de mostrar para vocês, Apocalipse de Paulo. Esse nome Apocalipse de Paulo é por causa do Apocalipse de João. Depois do Apocalipse de João, outros apocalipses vieram com o mesmo título. Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, que é inclusive 20 ou 30 anos apenas após o Apocalipse de Paulo, também apócrifo. Apocalipse da Virgem Maria, também tem. Tem Apocalipse da Assunção, também tem. Tem um monte de outros apocalipses posteriores ao Apocalipse de João. Apocalipse de Nicodemos, tem um monte. Antes do Apocalipse de João, você tem livros que se parecem com o Apocalipse de João, mas não levam esse nome. Podem levar outros nomes. Por exemplo, o quarto Esdras. Você tem o primeiro livro de Enoque, segundo livro de Enoque. Você percebe que ele não tem o nome Apocalipse de. Então, para a gente entender o conceito de Apocalipse, eu preciso lembrar você o seguinte. Eu estou falando de um conjunto de textos que se parecem,
E o nome que este conjunto de textos recebeu é posterior aos textos mesmo. Os textos vieram primeiro e depois, durante a história, retroativamente, os estudiosos olharam para trás e disseram: que nome que nós vamos dar para este conjunto literário que se parece? Vamos dar a este conjunto o nome do mais famoso deles, Apocalipse de João? Vamos. Então, o nome Apocalipse é por causa do Apocalipse de João. Mas o gênero já existia. O que é gênero? Você aprendeu isso no seu curso aqui. Gênero literário é um conjunto de textos que se parecem, ou que se parece. Esse conjunto de textos parecidos são parecidos quanto a conteúdo, forma e função. Isto constitui um gênero. Estes livros se parecem. Estes livros têm uma forma semelhante de falar, têm uma forma parecida de escrever. Estes livros têm símbolos paralelos. Há uma tradição literária aqui. Isso constitui um gênero. Um gênero é isso. É provável que quando um autor anônimo, lá no século IV, naquele momento em que ele decidiu escrever um texto que tratasse destes assuntos aqui, escatologia pessoal, que é o Apocalipse de Paulo, ele olhou para trás e se inspirou em outros apocalipses, como o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de João, o Apocalipse de Baruque, ou o quarto Esdras, ou os demais anteriores. Então, os anteriores servem de modelo para que eles atualizem, adaptem, às vezes modifiquem um aspecto ou outro. Os estudiosos costumam dividir os apocalipses em dois grupos: Apocalipse do tipo 1 e Apocalipse do tipo 2. Apocalipse do tipo 1 é Apocalipse sem viagem celestial. Apocalipse tipo 2 é Apocalipse com viagem celestial. Sem viagem, o mais famoso deles, Daniel. Daniel, capítulo 7 até o 12, é o Apocalipse sem viagem. Não tem viagem. Daniel não sai da terra para receber a revelação. A revelação vem até ele por meio de um anjo que Deus envia, um sonho. Capítulo 7 é um sonho da noite, um sonho noturno, como Daniel mesmo diz no capítulo 7. Daniel não sai lá das terras em que ele está para ele ver as coisas e para ele receber a revelação. A revelação vem até Daniel, isso é sem viagem, tipo 1. E com viagem, primeiro livro de Enoque. Primeiro livro de Enoque tem um monte de espaços, regiões celestiais, por onde o Enoque passa para receber a revelação. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu, quinto céu, sexto céu e sétimo céu. Isto é Apocalipse com viagem celestial. O número de céus varia. Tem Apocalipse com 5 céus, tem Apocalipse com 10 céus. Mas o mais antigo deste grupo é o primeiro Enoque, que tem 7 céus. Em cada céu, um conteúdo é revelado, é entregue a Enoque, no caso aqui, o primeiro Enoque. Então entenda que, nesse sentido, estamos tratando de um texto que é revelado por meio das viagens. O conteúdo vem por meio das viagens. Tipo 2. Cada um dos tipos tem sua respectiva subdivisão. Do tipo 1, Apocalipse do tipo 1, sem viagem. Nós temos aqui 3 tipos: apocalipses históricos, apocalipses cósmicos e apocalipses pessoais. O histórico é Daniel, é o mais famoso deles. O cósmico é aquele que, em vez de investir no desenvolvimento da história, foca no desmanchar do cosmos, nos cataclismas finais. Cósmico. E o apocalipse do tipo pessoal foca na vida após a morte. O céu, o inferno e os mundos celestiais e infernais. Este tipo de apocalipse está preocupado com os espaços, a organização do céu e do inferno. Tipo pessoal. A mesma coisa do apocalipse do tipo 2. Então você pode pegar todos os apocalipses que eu mencionei para você até aqui agora e ordenar. Tipo 1, tipo 2. Tipo 1, ABC. Tipo 2, ABC. Esta é a lógica, é a estrutura, este é o arranjo dos apocalipses. Existem muitos, um monte deles. Uma tonelada deles. Apocalipses judaicos e apocalipses cristãos.
Uma quantidade enorme. Antes do Apocalipse de João, um monte. Depois do Apocalipse de João, um outro monte. Desde Daniel até meados do século IV, talvez o século V, nós temos textos neste formato, nesta estrutura, dentro desse gênero. Depois do século IV, V, eles mudam a ponto de serem chamados de outro gênero literário. Aí vamos chamar de outra coisa. Viagens ao além, nós temos um monte na Idade Média. Viagens ao inferno, que nós chamamos de turismo infernal. Tem um monte de textos que descrevem. Sabe aquela autora brasileira que gostava de descrever o inferno? Lembra dela? Como era o inferno, o que se fazia no inferno. Lembra daquela autora? Eu esqueci o nome dela aqui. Você deve lembrar. Olha aí. Ó. Você lembra dela? Então, isso não é nada novo. Desde o século V, esse tipo de texto é construído e na pesquisa nós chamamos de turismo infernal. É um gosto por descrever o inferno, os monstros do inferno, os espaços do inferno, os castigos do inferno e outras coisas mais. A apocalíptica, então, é anterior a João, é anterior a Paulo, é anterior a Jesus. Enquanto Jesus dava os primeiros passinhos dele lá com a mãe Maria, acompanhada de perto por José, ainda Jesus, criança, a apocalíptica já era centenária. Já tinha Apocalipse, as pessoas já conheciam os Apocalipses e já liam os Apocalipses. Eu repito para você uma coisa, acho que não cheguei a dizer, que no cano nós só temos Daniel no Antigo Testamento e João no Novo Testamento. Acho que está claro para vocês. Mas os judeus liam os Apocalipses. Os judeus conheciam os Apocalipses. O fato de o texto não estar no cano não significa que ele não era lido. Não significa que ele não era manuseado. Não significa que ele não era conhecido. E uma boa maneira de ilustrar isso, trazendo para cá, meu querido aluno, pensa comigo aqui. Você tem na sua biblioteca a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Está lá. Na sua biblioteca, aquele livro ali é especial, diferente de qualquer outro livro. Mas na sua mesma biblioteca, lá na sua casa, você também tem livros que não são a Bíblia e que você de vez em quando lê. Você lê e gosta, e você pode até ler e não gostar, mas ainda assim precisa ler. Vamos pensar comigo aqui, por exemplo, se você está estudando seitas e heresias, você vai ter que ler livros que você não gosta, que você não concorda, que você não compartilha, mas vai ter que ler, para fazer o debate, para fazer a crítica, para fazer a análise. Então, sua biblioteca não tem só o que você gosta, também tem coisas que você não gosta, mas ainda assim está lá na sua biblioteca. Está lá. Eu tenho na minha biblioteca livros que eu não gosto. Eu tenho lá, porque eu preciso de vez em quando, pelo menos, fazer a crítica deles em sala de aula. Pelo menos fazer a crítica. E dizer para meus alunos, olha só, aquele autor disse aquilo não presta, mas aquele autor disse aquilo. Como é que eu vou dizer o que o autor disse, se eu não tenho o texto dele, ou se eu não manuseio o texto dele? Eu preciso ter acesso a essas coisas. No campo da teologia, não lemos apenas aquilo que gostamos. Nós precisamos, às vezes, ler coisas que nós não gostamos. Isso é para dizer para você que lá, naquela época, os judeus liam coisas que não estão no cano. A apocalíptica era lida por eles. Um autor, em 1968, o nome dele era Ernst Käsemann. Käsemann, mais fácil de falar. Ele escreveu uma frase e provocou um debate grande entre os teólogos. Ele disse, a apocalíptica é a mãe da igreja. Quando ele disse aquele negócio, a apocalíptica é a mãe da igreja, é a mãe do cristianismo, não da igreja. Olha aí a frase do cara. A apocalíptica é a mãe do cristianismo. Agora sim, essa é a frase. Quando Käsemann disse esta frase, um monte de teólogos saíram para debater com ele. Uns para concordar, outros para criticar. Mas dá para você olhar para a história da pesquisa recente em textos apocalípticos e encontrar aqui na década de 60 um divisor. Aquela frase do Käsemann provocou a pesquisa.
Até aquele momento, parece que as pessoas não estavam ligando para esses textos, não levavam esses textos a sério. Quando o Käsemann disse aquilo, as pessoas começaram a ler esses textos, pelo menos para dizer se concordavam ou não com o Käsemann. O Käsemann falou isso lá na Alemanha, esse negócio repercutiu nos Estados Unidos, aqui no Brasil, não lembro de ter lido nada a respeito do assunto, nenhum teólogo repercutiu isso na década de 60, mas isso aparece bastante na história da teologia europeia e americana. A apocalíptica não é mesmo a mãe da igreja ou do cristianismo. Mas não dá para negar que nós encontramos elementos dela em textos do Novo Testamento. E este é o tema que vocês me deram. Eu vou refletir com você, então, sobre alguns elementos da apocalíptica que aparecem em Paulo. Vamos voltar para o Paulo agora. Digamos que a primeira parte da minha fala foi até aqui. Quem está acompanhando para responder as 3 perguntas, né? Anotando aí. Daqui para frente eu volto para Paulo. O apóstolo Paulo, ele nasceu um pouco depois do ano 0, a gente não sabe ao certo em que momento. É possível dizer que as datas a respeito de Paulo não são tão precisas assim, com exceção de uma data. Uma data em Paulo é precisa, a gente chama de data absoluta, que é o ano 51, o ano em que o Paulo chega em Corinto. Agora, tirando esta data, as outras é um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, é igual pesquisa eleitoral. Tá? Sabe como é que é? +2, -2. Então, à medida que eu vou narrando para você a vida de Paulo e mencionar as datas, eu preciso que você não se apegue tanto, lembrando que você vai encontrar nos autores um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. A única data absoluta entre os historiadores é o 51, o ano em que o Paulo chegou em Corinto. Porque esta tem evidência fora, inclusive, do apóstolo Paulo. Nós temos documentos romanos atestando o momento em que aquele magistrado chegou na cidade, o magistrado mencionado por Paulo ao chegar em Corinto. O Paulo, então, se converte a partir, ou em meados do ano 36. Nasceu um pouquinho depois do ano 0, se converteu em 36. 30 e poucos anos. Ao se converter no caminho de Damasco, você deve se lembrar, naquele mesmo momento ele recebeu de Jesus a vocação. Na conversão já recebeu a vocação. E chegou lá em Damasco vocacionado. Ele não podia fazer muita coisa porque estava cego, mas rapidamente voltou a enxergar, a igreja ajudou, o Paulo voltou a enxergar. E o que ele faz? Tenta começar ali mesmo, ali naquela hora. Mas você lembra que não deu muito certo. O apóstolo Paulo precisa sair da cidade. E vai para onde? Ele vai, segundo ele mesmo, para a Arábia, na Transjordânia. Fica ali durante 2 anos, 36 até 38. Em 38 ele volta para Damasco novamente. Ele tenta de novo pregar em Damasco. De novo não consegue. Ele precisa fugir da cidade por um cestinho pelos muros. Por quê? Porque senão ia morrer ali. Depois que ele foge de Damasco, ele decide chegar em Jerusalém. Ele vai procurar os apóstolos. Ele quer conversar com a igreja. Quando ele chega em Jerusalém, em 38, a igreja não quer muito papo com o Paulo. O que vem receber o Paulo é o Pedro. E o Pedro fala para ele: Paulo, não é tão interessante assim a sua presença, é melhor você ir embora. E o Paulo fica sem lugar, coitado. Porque não podia ficar lá em Damasco, não podia ficar em Jerusalém, a igreja não quer recebê-lo, o Pedro manda ele embora e ele vai. Ele vai para onde? Ele vai para sua cidade natal, para Tarso. Não está claro o que ele vai fazer em Tarso, mas ele some em Tarso durante um tempo. Talvez voltou para a casa dos pais, voltou para fazer o que ele fazia antes. É possível até criar um paralelo entre o Paulo voltar para Tarso e o Pedro voltar para o lago da Galileia, depois que Jesus ressuscitou. Aquele enquanto ele estava morto, antes de ele encontrar-se com Pedro. Onde é que você acha o Pedro? Lá no lago da Galileia. Pedro voltou a pescar. E o Paulo voltou para Tarso. Fazer o quê? O que fazia antes? Construir tendas, alguma coisa assim. Você vai mencionar, o Atos vai mencionar Paulo novamente, apenas no momento em que aparece a igreja de Antioquia. Surge uma igreja de Antioquia, Jerusalém fica assim, sem saber o que fazer com aquela igreja. A igreja de Jerusalém fica preocupada. Será que eles são crentes de verdade?
São irmãos de verdade? E mandam o Barnabé investigar. Barnabé vai em Antioquia, chega em Antioquia. E lá em Antioquia ele se alegra profundamente com aquela igreja. Ele quer ficar em Antioquia, não quer nem voltar para a cidade de Jerusalém. Mas ele não vai ficar ali sozinho, não. O Barnabé vai lá em Tarso buscar Paulo. Segundo o texto bíblico, ele foi procurar Paulo e achou. E traz o Paulo para Antioquia. E ali em Antioquia, Barnabé, Paulo e mais 3 pastores vão pregar e ministrar naquela igreja. Até que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para fazer missão. Que ano é isso? Este é o ano 46. Eu queria que você percebesse aqui, querido seminarista, que nós estamos há 10 anos da conversão dele. A primeira viagem missionária do Paulo é 10 anos após a sua conversão. Eu me incomodo um pouco, às vezes, com a pressa e o atropelo de alguns alunos vocacionados. Eu não posso esperar 4 anos. Eu não posso esperar, porque eu tenho que sair rapidamente e correndo para fazer a missão. E eu lembro do Paulo que esperou 10 anos para a sua primeira viagem missionária. Coitadinho, não conseguiu fazer nada antes disso. E o nosso vocacionado não consegue esperar. Não consegue. Eu lembro de alguns na minha memória aqui. Eu lembro de um, 2º ano. Eu quero começar agora. Calma, há tempo para tudo. Cada processo tem o seu momento. Espera. Não, eu quero agora. Ele aceitou um convite para pastorear no 2º ano. Mas eu já vi essa história algumas vezes. Ele começa a pastorear no 2º ano, perde o ritmo, perde o pique. Daqui a pouco ele desiste do curso. Ele já é pastor. Esse trancou o curso. Eu encontrei com ele algum tempo depois, lá na Carioca. Até hoje, não terminou o curso. E ele fala assim, eu lembro do que você me disse. Não pode esperar um pouquinho mais. Deus te deu uma igreja agora, não pode daqui a pouquinho também tem outra aparecendo. O Paulo esperou 10 anos para a sua primeira viagem. 10 anos para fazer missão. Se Paulo espera 10, se Paulo se prepara por 10 anos, por que você não pode se preparar um pouquinho mais? 46, ele e Barnabé saem dali, vão para Chipre. Chipre tem um problema lá com um judeu na cidade. Um judeu atrapalha a missão em Chipre, o magistrado quer se converter. Aqui acontece uma inflexão que vai acontecer durante o restante da viagem, em cada cidade por onde Paulo passar. Os judeus, povo de Deus, atrapalham o ministério paulino. Os pagãos, gentios, incrédulos, mergulhados no mundo, querem aceitar o evangelho. É o que vai acontecer daqui para frente. A inflexão está tão clara que o texto de Atos chama o judeu ali da ilha de Chipre de filho do diabo. Olha, eles eram antes o quê? Filho de Deus, agora filho do diabo. E o magistrado é amigo do evangelho. O magistrado quer se converter. Termina a história de Chipre, eles vão para Antioquia da Psídia, então eles têm que atravessar a Panfilha, o sul da Galácia. No meio da viagem, o Marcos desiste e volta para Jerusalém. Eles finalmente chegam lá na cidade de Antioquia da Psídia, ali procuram a sinagoga, pregam na sinagoga. A sinagoga pede para voltar daqui a uma semana. Eles voltam daqui a uma semana. Daqui a uma semana parece que a oposição se mobilizou. Paulo prega, mas eles são expulsos da cidade de Antioquia da Psídia. Eles vão para a próxima, Icônio. Acontece a mesmíssima coisa em Icônio. Vão para a próxima, Listra. Em Listra só muda digamos, o roteiro, porque em Listra eles curam um coxo, eles pensam que eles são 2 deuses, querem adorar o Paulo e o Barnabé, eles não aceitam a adoração. Daqui a pouco chega judeu de Antioquia da Psídia e de Icônio e fazem a cabeça dos habitantes da cidade de Listra, que apedrejam Paulo e Paulo quase morre na cidade. O Paulo se levanta, limpa a poeira e vai para a próxima cidade, Derbe. Em Derbe fazem a mesma coisa e aí eles retornam pelo mesmo caminho por onde eles tinham passado antes. Uma viagem que durou 2 anos, 46 a 48, 1.500 quilômetros, 2 anos de viagem. Terminou, chegam lá em Antioquia, dão um relatório, as coisas estão acontecendo, os gentios estão se convertendo,
os pagãos estão se convertendo a Jesus. É nesse momento que a igreja de Jerusalém fica sabendo. E a igreja de Jerusalém se incomoda com a conversão dos gentios. Esta igreja de Jerusalém não é um bom modelo para a gente, quando o assunto é missão, viu? Quando o assunto é missão, esta igreja não é um bom modelo, porque parece que ela está querendo puxar Paulo para trás, ela está querendo segurar o Paulo, ela não se alegra com a conversão dos gentios. Ela vai e organiza um debate chamado de Concílio de Atos 15, para poder decidir o que fazer com os gentios, né? O Paulo e o Barnabé vão pacientemente até lá, explicam o que está acontecendo, dizem para eles, e aí a igreja de Jerusalém acaba decidindo o quê? Decidindo que o Paulo e o Barnabé vão fazer missão aos gentios, e os gentios, quando se converterem, não precisam se circuncidar, e o Pedro sim. O Pedro poderia fazer a pregação aos judeus, que iriam continuar seguindo a lei e, consequentemente, se circuncidar. O Paulo e o Barnabé voltam para Antioquia, 48. E ali se preparam para a segunda viagem missionária. Mas antes que ela aconteça, duas coisas muito ruins, desagradáveis acontecem. A primeira coisa, o Pedro foi visitá-los. Não tinha que visitá-los, não. Pedro foi fazer o que ali em Antioquia? Só foi atrapalhar. Quando Pedro chegou na cidade, inicialmente o Pedro se sentou à mesa com todo mundo, mas assim que chegaram outros da igreja de Jerusalém, o que é que o Pedro faz? O Pedro se levanta, não quer comer com ninguém, e aí o Paulo tem que dar uma bronca em Pedro, o Paulo tem que dizer para Pedro que ele é um hipócrita, porque até aquele momento ele se sentava com os gentios. A partir daquele instante, ele não se assenta mais. A segunda coisa muito ruim que aconteceu nesse momento aqui é uma briga entre o Paulo e o Barnabé, porque o Paulo não quer levar o Marcos na segunda viagem, o Barnabé quer levar o Marcos na segunda viagem, os dois discutem e o Barnabé então faz um roteiro e o Paulo vai por outro caminho. A segunda viagem missionária começou aqui então em 48 e vai até o ano 52. Eles saem de Antioquia, da Síria. O Paulo, aqui agora, com outro grupo, com outra equipe, né? Agora vai o Lucas com ele, agora vai o Tito com ele, daqui a pouco o Timóteo também começa a acompanhar o grupo. Eles saem de Antioquia, da Síria, atravessam a província de onde o Paulo vinha, que é a Cilícia, entram no sul da Galácia novamente, passam pela Ásia, e ali o Espírito Santo faz o quê? Chama Paulo para atravessar para Macedônia. E Paulo atravessa para Macedônia. O Paulo atravessa para Macedônia, chega em Troas, atravessa para Macedônia, chega na cidade de Filipos, prega em Filipos, é expulso de Filipos, chega na cidade de Tessalônica, prega em Tessalônica, nasce uma igreja, é expulso de Tessalônica. Mas alguma coisa aconteceu em Tessalônica diferente do que aconteceu em Filipos, porque ele demonstra na sua cartinha aos Tessalonicenses que queria muito ficar um pouco mais em Tessalônica. A sensação de Paulo é que a missão em Tessalônica não estava concluída, não estava completada. Ele disse que tentou voltar 2 ou 3 vezes, mas Satanás o impediu. Ele escreveu isso na sua carta. Ele continua a viagem com a cabeça em Tessalônica, mas ele continua, né? E vai para onde agora? Ele sai da Macedônia e desce na direção da Acaia. Chega na cidade de Atenas. Lá em Atenas, ele vai pregar no Areópago. No Areópago, enquanto ele não fala de um certo assunto, os atenienses o ouvem com muita atenção. Mas no momento em que ele toca num tema específico, os atenienses o abandonam. Você lembra qual tema? Ressurreição. E ressurreição é o tema mor da apocalíptica. Isso significa dizer também que ressurreição é o tema nuclear dessa fase do ministério do apóstolo Paulo. O Paulo, ele fala bastante em ressurreição nesse momento. O Paulo, na verdade, ele fala bastante em escatologia nesse momento. O tema é tão importante para ele que quando ele escreve a sua primeira carta, que é a 1 Tessalonicenses, e a sua segunda carta, que é a 2 Tessalonicenses, o tema está lá. Por quê? Porque este assunto é assunto de cabeceira do apóstolo Paulo na sua primeira fase do ministério. Escatologia. Não é eclesiologia, não é ainda soteriologia, é escatologia. E em especial, ressurreição, o tema maior da apocalíptica. O Paulo, quando perde o público ateniense, ele anda um pouquinho mais e chega no ano 51 em Corinto. Chegou. E ali vai ficar por 2 anos, 1 ano e meio, 2, em Corinto. Enquanto ele está ali naquele lugar,
ele vai escrever a primeira carta aos Tessalonicenses. A primeira carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita depois que ele recebeu notícias da cidade. Ele vai e desenvolve um argumento ali dentro que me interessa profundamente, eu volto a ele daqui a pouquinho. Um ano depois, ele tem que escrever uma nova carta para os Tessalonicenses, de novo sobre a mesma temática do ano anterior, demonstrando para nós que aparentemente o tema não foi resolvido, ele precisa intervir de novo. Assim que termina o ano 52, o Paulo retorna para a cidade de Antioquia, fica lá um tempo se preparando para a terceira viagem missionária. 52, ele sai de lá para começar a terceira viagem, que ele só conclui no ano 56. Sai em 52 para fazer a terceira viagem, para um tempo grande na cidade de Éfeso. E ali, enquanto ele está em Éfeso, ele escreve a primeira carta aos Coríntios. Não sabemos ao certo, não está muito claro para nós, mas é uma boa probabilidade de o Paulo ter sido preso em Éfeso. E há também uma boa probabilidade de ele ter escrito a carta aos Filipenses enquanto ele estava preso em Éfeso. Se ele escreveu Filipenses enquanto estava preso em Éfeso, ele escreveu no ano 55. E a carta dele aos Coríntios no ano 53. Nesse ano 55 ainda, ele deve ter sido solto, ele continua a viagem, ele atravessa novamente para Macedônia, e enquanto ele está indo na direção de Corinto, 55 para 56, ele escreveu a cartinha 2 aos Coríntios, não é uma cartinha, é uma carta grande, a carta 2 aos Coríntios e aí sim, pequena carta aos Gálatas. São duas cartas bem iradas do apóstolo Paulo, as duas cartas mais nervosas do Paulo. Paulo está bem irritado enquanto escreve estas duas cartas, 2 Coríntios e a carta aos Gálatas. Termina de escrever e chega, finalmente, ainda no ano de 56, na cidade de Corinto, onde ele vai passar o inverno. E ali, enquanto ele espera o inverno passar, porque ninguém viaja durante o inverno no mundo antigo, ele escreve a carta aos Romanos. E na carta aos Romanos ele diz que vai chegar em Roma em algum momento, ele só precisa levar um dinheiro lá para o pessoal de Jerusalém. E ele quer levar essa bolsa de dinheiro. Ele passou essa viagem inteira arrecadando este dinheiro. Por que ele levanta essa oferta? Porque eles precisavam? Sim, mas também porque o Paulo quer fazer as pazes com a igreja. Paulo não está bem com a igreja de Jerusalém. Eu lembro a você que boa parte da crise do Paulo, que você encontra em Filipenses, em Gálatas, em outras cartas desse período aqui, é porque a igreja de Jerusalém tem uma ala, uma parcela, que vai atrás do Paulo, depois que o Paulo sai do lugar, consertando, entre aspas, o que o Paulo está fazendo. Então ele chega no lugar e diz, o Paulo não é apóstolo de verdade, o Paulo não foi enviado por Jerusalém, o Paulo não tem o apoio dos 12 apóstolos, o Paulo é isso, o Paulo é aquilo. E este povo, então, é aquele povo que pesca em aquário, né? Depois que nasce a igreja, ele chega, dá muita dor e angústia para o nosso querido Paulo. Mas ainda assim o Paulo, em favor da unidade, quer levar esta oferta para a igreja. Então chega lá o Paulo, em Jefferson, com um saco de dinheiro nas costas. Que ano é isso? 57. Eu pergunto para você, ele foi recebido? Foi não. É só ler o livro de Atos dos Apóstolos, não foi recebido não. Chegou lá com o dinheiro, não sabemos ao certo o que aconteceu com o dinheiro. No final de Romanos, ele tem uma expressão que eu queria que você atentasse para ela, ele diz assim, orem para que eles recebam a oferta. Quando alguém diz para orar, para receber a oferta, é porque o negócio está grave. É possível que nem o dinheiro dele eles queiram. E não sabemos ao certo se receberam, porque o texto não fala. O que nós sabemos ao certo é quando ele chega lá, alguém fala para ele assim, olha, você vai poder falar com a igreja se você fizer isso. Vai lá, faz um negócio, raspa a cabeça, pega um sacrifício, leva no templo e depois você vem e fala com a igreja. Ele fez o que mandaram ele fazer. Pela concórdia, pela paz, pela união. O Paulo quer a união da igreja gentílica e da igreja de Jerusalém. Quando ele chega no templo, aí ele foi preso, alguém gritou que ele tinha levado gente lá para dentro, que era uma mentira. Ele caiu numa cilada. Tá? Entre nós apenas. Entre nós. Tem ninguém mais ouvindo a gente. É só uma suspeita minha. Não está escrito em nenhum lugar. Você não vai achar em livro nenhum e nem no próprio texto. Aqui é só uma suspeita aqui. Bem suspeita minha. Eu acho que a igreja de Jerusalém é que plantou essa cilada para o Paulo. Eu vou dizer para você por que eu tenho essa suspeita no coração.
Por quê? Por que eles tinham que mandar o Paulo em Jerusalém, no templo, fazer um sacrifício? Para entregar uma oferta para a igreja? Sabendo que os templos eram ruins, perigosos, mandam Paulo no templo, o mesmo lugar onde o Estevão foi apedrejado? Alguém grita lá que ele está com alguém, que ele não está, depois ele é preso e fica 2 anos em Cesareia. 2 anos. Alguém foi lá defender o Paulo em 2 anos? Não. O texto diz que ninguém foi lá em 2 anos. Cesareia não é longe de Jerusalém não, tá? Não é longe não. O texto de Atos diz, ninguém veio aqui. 2 anos preso. Cadê aquela igreja gigante de Jerusalém? Quantos membros a igreja tinha? Você se lembra disso? Se converteu no sermão do Pedro lá, 3.000 almas. Depois, 5.000 almas. Era uma igreja de mais de 1.000 membros, meu irmão. Uma igreja de mais de 1.000 membros. Não tem um para ir lá em Cesareia e dizer, olha só, foi engano. Ele não fez nada disso não. Pode soltar esse moço. Ninguém. Nenhum dos 1.000 membros desta igreja, ela tinha mais de 1.000, tá? Foi lá defender o Paulo. Então, é por causa disso que eu tenho uma suspeita, é apenas suspeita, não precisa escrever isso, nem precisa reproduzir isso, é apenas uma suspeita minha de que ele caiu numa cilada da igreja de Jerusalém. Da igreja de Jerusalém. Ele fica lá até 59. Aí ele pede para ser ouvido em Roma, e vai para Roma em 59. Uma viagem longa que você acompanha no livro de Atos. Chega em Roma no ano 59. Lá em Roma, ele fica preso em prisão domiciliar, por mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio, 2. 59 até 61, mais ou menos. E ali, enquanto está preso em Roma, ele escreve Filemon, a carta dele aos Colossenses e Efésios. Aí foi solto. Faz viagem novamente, as cartas pastorais indicam que ele viajou novamente. Muito provavelmente ele foi até onde ele queria ir, que é a Espanha, a Ibéria. Depois ele voltou para a Ásia. Ele faz missão novamente na Macedônia, na Acaia. Até que no ano 64 ele foi preso de novo. E o ano 64 é um ano muito ruim para o Paulo ser preso. Você lembra o que aconteceu no ano 64? O incêndio em Roma. Meu irmão, é o último lugar em que Paulo deveria estar no ano 64. E ele foi levado para Roma como prisioneiro no ano 64. O Nero está matando os crentes assim aos montes, pendurando em estacas, jogando para os animais. O Nero está matando tanta gente que nem os romanos mesmo estavam gostosos daquilo. Nos textos romanos você percebe um certo desgosto com o número de mortes que Nero está fazendo em Roma com estes crentes. Ano 64. O Nero vai matar crentes por mais ou menos 2 anos e tal. E só para quando ele morre no ano 68. E o Paulo? Bom, não sabemos ao certo a data, mas a tradição da igreja diz que ele morreu em 65, decapitado. É provável que seja realmente uma decapitação. Por quê? Porque ele era cidadão romano, e cidadãos romanos não são queimados em tochas, nem lançados na arena, nem crucificados. A morte de um cidadão romano era a decapitação. Quando você olha para essa história toda, o que você percebe? O perfil de um ministro do Evangelho. Esforço, desejo de cumprir a obra, abnegação, vontade de estar onde Deus manda. Deus o chamou para isso. Jesus o chamou para isso. E ele terminou a vida, apesar de ter sido preso um monte de vezes, apanhado um monte de vezes, sofrido um monte de coisa. E ele diz lá na sua última carta, que é a sua 2 Tessalonicenses, escrita no momento em que ele está preso em Roma, esperando a morte. Ele não se arrepende de nada. 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 Ele aprendeu a se contentar com o que Deus manda para ele. Deus mandou comida? Graças a Deus. Deus não mandou comida? Graças a Deus também. Deus mandou navio para atravessar? Graças a Deus. Não mandou navio? Não tem problema não. Deus mandou a prisão? Meu irmão, ele está tão ciente de que tudo que acontece com ele vem do alto, que nas vezes em que ele está preso, ele se declara nestes termos: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Quem prendeu Paulo? O magistrado romano. Quem mantém Paulo preso? Um soldado romano. Mas o que ele diz? Eu sou prisioneiro de Jesus. É Jesus que me mantém aqui. Eu estou aqui por causa de Jesus. Não é magistrado, não é soldado, não é ninguém. É Jesus. Isso é lindo demais. Então,
Este homem, ele é um homem fascinante em termos de vida e em termos de teologia. Ele é o primeiro autor do Novo Testamento. Apesar de você encontrar na sua Bíblia Mateus, Marcos, Lucas e João abrindo o Novo Testamento, sabe quem começou? Foi Paulo. Ano 51, a primeira carta aos Tessalonicenses é a mais antiga obra do Novo Testamento. O Paulo escreveu a sua última carta no ano 64, a segunda a Timóteo. Ou seja, você estudou isso em Novo Testamento, né? Estudou em NT1? Antes dos evangelhos, o Paulo já tinha escrito todas as suas cartas. Cada uma das 13 cartas já estavam nas mãos das igrejas quando o primeiro evangelho nasceu. O Paulo é o primeiro autor do Novo Testamento, é o primeiro teólogo do Novo Testamento, é a porta de entrada do Novo Testamento. Eu diria até para você que deseja se especializar em Novo Testamento, começa com Paulo. Por quê? Porque é ele que nos apresenta a primeira visão de Jesus da história da igreja. É o Paulo. O evangelho é depois, o evangelho nasceu lá em 65, 70, 80. O Paulo está aqui em 51. A igreja está se organizando ainda e o Paulo já está escrevendo aquele montão de cartas que você tem à sua disposição no Novo Testamento. 1 e 2 Tessalonicenses, 51 e 52. Ele praticamente cria um gênero literário. O que ele faz aqui, meu irmão, é uma obra de criação de gênero. Esse gênero literário não existia deste jeito, nestes termos. O Paulo adapta aquilo que na época se chamava de gênero epistolar e transforma no que nós temos no Novo Testamento. O Paulo, então, é o criador de um gênero literário. As epístolas que o Paulo escreve aqui não são iguais às epístolas que nós conhecemos do mundo romano e do mundo grego, porque ele adaptou. E nestas duas primeiras cartas, o tema é escatologia. E o tema é ressurreição. E é assim porque é a grande ansiedade da igreja nos primórdios. Quando ele está lá, alguém chega para ele e fala: ô Paulo, o pessoal lá de Tessalônica está dizendo que não sabe o que vai acontecer com os irmãos que já morreram antes da volta de Jesus. Parousia, que é o termo que ele usa aqui. Parousia. E será que eles vão se alegrar no reino de Jesus quando Jesus voltar? Será que eles vão receber as benesses do reino quando Jesus voltar? Porque eles já morreram. O que vai acontecer com eles? O Paulo, então, vai trabalhar o assunto. Para nós parece tão pacífico isso hoje, né? Mas para Paulo o assunto era, para a igreja de Tessalônica, o assunto era novo. Paulo falou de ressurreição, mas não deu sequência, não conseguiu explicar calmamente para a igreja os processos. E o Paulo aqui na primeira carta dele, capítulo 4, versículo 13, escreve: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor, dada a sua palavra, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. O Paulo aqui, para responder à ansiedade da igreja, ele entrega para ela duas informações que eu acho importantíssimas. Essas duas informações que o Paulo entrega são derivadas da apocalíptica, sim. Por quê? Porque estão lá em Daniel. Paulo aqui está lendo Daniel. Paulo aqui está refletindo Daniel. Daniel, capítulo 12 especificamente. Daniel 12 é o texto de fundo dessa resposta paulina. O Paulo, para responder às questões das igrejas, com muita frequência, se volta para as Escrituras. E aqui o Paulo está se voltando para onde? Daniel 12. E ele entrega para nós essa estrutura da parousia. Ele diz: olha, aqueles que morreram em Cristo estão com Cristo. Então não é para ninguém ficar triste, não é para ninguém ficar preocupado. Ele diz isso, né?
aqueles que dormem em Cristo, estão com Cristo. Ele está então dizendo para os irmãos do lado de Tessalônica: morreu a sua tia, morreu o seu pai, morreu a sua avó, que eram membros da igreja. Os irmãos da igreja morreram, estão onde? Com Cristo. E não se confunda com a palavra dormir aqui. É um eufemismo típico do apóstolo Paulo e de outros textos que tratam deste assunto, para se referir àqueles que morreram. Nada mais do que isso. Não quer dizer que eles estão sonolentos em algum lugar. Eles estão acordados. Eles estão conscientes com Cristo. Onde Cristo estiver, é o que ele está dizendo aqui. Estar com Cristo é uma coisa boa. Não é coisa ruim, não, é coisa boa. Mas o Paulo continua. Paulo não para por aí. Isso seria o suficiente? Talvez. Mas para um Paulo, um judeu que lê Daniel, não é suficiente, não. Ele tem que continuar. Porque falta alguma coisa. O que está faltando aqui? Ressurreição. Ora, os irmãos que morreram já estão com Cristo. E os corpos estão enterrados, sepultados, viraram poeira. Alguns deles foram devorados pelos animais. Outros pelos peixes no mar. Outros viraram comida de planta. Mas o Paulo diz, ainda assim, quando Cristo voltar, eles vão ressuscitar. Tema da Apocalíptica, a ressurreição dos mortos. Tema caríssimo para a Apocalíptica. Praticamente cada texto da Apocalíptica trata de ressurreição. Os gregos não gostam de ressurreição. Os helenistas têm problema com ressurreição. O Paulo não tem problema com isso. O Paulo é apaixonado pela temática e, numa certa oportunidade, ele chegou a dizer para o Sinédrio: meus irmãos, estou aqui por causa da doutrina da ressurreição. Ele disse numa oportunidade. Ele fala de ressurreição em vários momentos. Aqui e na carta dele aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, meus irmãos, um dos maiores capítulos do Paulo, só sobre o corpo da ressurreição. O tema era caro demais para Paulo, como era para outros judeus desta perspectiva aqui. Eles entendem que se Deus criou o corpo é uma coisa que faz parte do projeto de Deus. Deus criou Adão com corpo. E quando Deus criou Adão com corpo, Deus olhou para Adão e disse: é muito bom o que eu fiz. Deus não viu problema no corpo, na matéria. E, consequentemente, quando este judeu olha para a criação humana, não vê também problema no corpo. E se não vê problema no corpo, ele entende que há um lugar para o corpo no projeto de Deus. Há um lugar para o corpo no futuro, na intervenção de Deus, no eschaton de Deus. Há um lugar para o corpo, sim. Não é apenas para os espíritos desencarnados. Há um lugar para o corpo no futuro. E por isso, o Daniel falou, e todos que vieram depois de Daniel falam em ressurreição. Os mortos vão ressuscitar. Mas eles já estavam com Jesus. Aí o Paulo constrói a lógica, que é a estrutura da parousia. Estão com Jesus? Sim. Mas quando ele vier, ele toca a trombeta e os mortos ressuscitam. A imagem dos mortos ressuscitar é a forma de Paulo dizer: este irmão que está em espírito com Jesus tem o corpo de volta. A imagem que ele constrói do corpo ressuscitado indo ao encontro de Jesus indica para nós uma dinâmica espacial aqui. Jesus vem nos ares e os mortos ressuscitam de onde? Do chão, de onde eles estão. Uma dinâmica espacial. De onde os mortos vão ressuscitar? Do chão, onde os corpos estão. Os corpos estão em algum lugar na poeira do chão. E Deus vai restituir esses corpos, reconstruir esses corpos, restaurar esses corpos da poeira do chão. Mas, pastor, como é que ele vai fazer isso? Como ele fez com Adão. Ele não criou Adão da poeira, do barro? Se ele pode criar um da poeira e do barro, por que ele não pode fazer os corpos da ressurreição de onde ele quiser, como ele quiser, da maneira como ele quiser? Quem cria do nada todas as coisas não pode fazer os corpos novamente? Não pode trazer os corpos à existência novamente? Claro que pode. Ou alguém vai dizer que não pode? Alguém teria coragem de dizer que Deus não pode alguma coisa aqui? Não, né? Não, né? É claro que não. O Paulo está dizendo que ele vai fazer. Os mortos vão ressuscitar. Mas não faz sentido. Quem tem essa mente de não faz sentido é mente grega. Porque os gregos realmente tinham um problema tremendo com ressurreição. Um grande problema. E quem hoje fica nessa de não faz sentido, não entendo, porque quando já morreu, Jesus voltou para estes que têm essa perspectiva exótica de escatologia, tem a partir de uma mente grega, não a mente judaica, porque a mente judaica tem
a dinâmica espacial e temporal envolvida. Haverá um momento de fim da história, um momento de intervenção de Deus, um momento da ressurreição dos mortos. Isso envolve os mortos saindo da poeira novamente. O Paulo diz que, após isso, a segunda coisa que ele vai dizer para nós, os vivos vão atrás. Os vivos vão atrás. O Paulo usa a primeira pessoa do plural, ele espera estar ali entre eles. Então, os mortos vão ao encontro de Jesus, com corpos transformados, restaurados. Segunda a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, corpos como o corpo de Jesus após a ressurreição. Se alguém está pensando aqui que tipo de corpo é, o Paulo já respondeu isso para nós. Não temos que ficar inventando a roda. O Paulo diz que é o corpo igual ao de Jesus após a ressurreição. Paulo escreveu isso lá. Ele chama Jesus de o primogênito dos mortos. Por quê? Porque os outros mortos vão ressuscitar como Jesus. A imagem de Jesus após a ressurreição. Quer saber como será o seu corpo após este momento bonito e precioso? Leia o texto pós-ressurreição de Jesus. Reflita sobre o corpo de Jesus após a ressurreição. E você vai, com a sua mente, com a sua imaginação, olhar para frente e imaginar o seu próprio corpo no fim dos tempos. Os vivos, aqueles que estiverem vivos naquele momento, são transformados e vão ao encontro de Jesus nos ares. O conceito que a teologia usa para definir isso é glorificação. Então, para os mortos, ressurreição. Para os vivos, glorificação. O que é glorificação? Corpos transformados, corpos glorificados. Porque o texto bíblico diz que há corpo material, soma, que é o corpo, né? O psique, que é corpo de carne, corpo de matéria, e soma pneumatiquê. Soma pneumatiquê é corpo espiritual, corpo que tem dimensão corporal, mas tem dimensão espiritual também envolvida. Há elementos de continuidade, há elementos de descontinuidade. Há coisas que se parecem com o atual e há coisas que são completamente diferentes do atual. Agora, o que está claro para nós é que esse corpo será o corpo santo, sem impureza, sem maldade, sem imperfeição, como deveria ser. Como seria o seu corpo se não houvesse pecado? Como seria o seu corpo se não houvesse problema no mundo? Como seria o seu corpo se você, durante a sua vida inteira, tivesse vivido uma vida perfeita neste mundo, que fosse perfeito, porque ele não é? Você seria diferente. Ele não teria doença, não teria fraqueza, não teria problema de deterioração. Você não teria problema de hipertensão, não teria problemas de colesterol, nem de calvície, nem de camada adiposa exagerada. Conhecem a camada adiposa exagerada? Quando cresce demais aqui a barriga? Nada disso. Como deveria ser? Pensa no projeto de Deus para você, sem pecado. Como você seria no projeto de Deus? Deus pensou você, Deus planejou você. Como você seria neste projeto sem pecado? É este o corpo glorificado, que vai ao encontro de Jesus, junto com os irmãos ressuscitados. O Paulo termina o texto dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. É para ficar todo mundo tranquilo, é para ficar todo mundo em paz. E a igreja ficou? Ficou não. Um ano depois, o Paulo tem que escrever para a igreja de novo, dizendo: meus irmãos, olha só, vocês estão estressados com esse assunto, então eu vou escrever de novo sobre ele. E agora o assunto não é mais ressurreição, o assunto agora é a data da volta de Jesus. Tinha um povo lá dizendo que Jesus está para voltar, em um período tão breve, mas tão breve, que chegaram a dizer que ele já tinha voltado. Então ele escreveu o seguinte: meus irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus e à nossa reunião com ele, não vos removais com tanta facilidade, nem por espírito, nem por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum, vos engane. O dia do Senhor ainda não chegou. E não chegou por quê? O Paulo, então, agora coloca para os irmãos o seguinte: vocês estão estressados demais com escatologia, e esse estresse não é bom para a saúde da igreja. Na verdade, meus irmãos, entre nós aqui, qualquer doutrina, quando estressada, ela está muito próxima de virar uma heresia. As heresias, na verdade,
São doutrinas estressadas. Você pega aquela doutrina e você estressa acima das outras, sem equilíbrio, esquece das outras, desequilibradamente, o resultado é uma seita. Saiu uma seita, surgiu uma seita aí. Pega a escatologia, Bíblia, tema bíblico. Está aqui, pastor, é Bíblia. Agora exagera isso. Vai virar uma seita. O Paulo está falando para eles, a volta de Jesus vai acontecer, mas vocês estão esperando com tal intensidade para ela, que alguns irmãos pararam de trabalhar. Isso está certo, não? Quem não trabalhar não vai comer, ele escreveu para eles aqui. Vamos trabalhar, vamos voltar à nossa vida, porque a volta de Jesus à parousia pode demorar algum tempo mais do que nós esperávamos. Pode demorar um pouquinho mais. Então aqui ele está postergando a parousia. E ele faz isso com dois elementos. Dois elementos. Primeiro elemento, ele diz, antes que isto aconteça, é preciso que venha a apostasia. Primeiro elemento. Sem apostasia, não tem volta de Jesus. Segundo elemento, sem que se manifeste o filho da iniquidade, o homem da apostasia. Ele está falando de quê? Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8. É o chifrinho que fala blasfêmia. Aquele bode lá do Daniel 8. Na pesquisa nós chamamos de adversário escatológico, popularmente chamado de anticristo, ou a besta, para alguns. Então entenda, ele diz, ele não volta se isso não acontecer. E como isso não aconteceu ainda, fiquem tranquilos, toquem as vidas de vocês, vivam, trabalhem, eduquem seus filhos, se esforcem, estudem, cresçam na carreira de vocês, mas ele não está voltando, não é para esperar deitado, não é para esperar sentado, é para viver enquanto espera. A expressão melhor talvez seria, é para andar enquanto espera. Nós esperamos a volta de Jesus? Esperamos, mas enquanto esperamos, nós andamos, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós fazemos missão. Eu posso dizer para vocês que ele está voltando, gerúndio aqui, está voltando. Mas, ao mesmo tempo, eu digo para vocês, enquanto ele não apontou nos ares, não tocou a trombeta bonita, nós vamos fazer o quê? Vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. Nós vamos nos esforçar. Nós vamos crescer, nos desenvolver, plantar igreja, fazer missão, evangelizar. Porque o mesmo texto bíblico nos disse lá em Pedro que ele não está demorando, não. Na verdade, o que está acontecendo é que ele é gracioso, não querendo que muitos se percam. Disse Pedro na sua segunda carta. Então, meus irmãos, quando o Ronaldo Robson me deu o tema, Paulo e Apocalíptica, eu logo pensei em fazer essa associação. Por quê? Porque esses temas que eu coloquei para vocês aqui são temas clássicos da Apocalíptica. Não tem nada mais clássico na Apocalíptica do que ressurreição e anticristo. Você vai encontrar ressurreição e anticristo em praticamente cada texto apocalíptico. Inclusive no Apocalipse dos Apocalipses, que é o Apocalipse de João. Está lá. Ressurreição e anticristo. O Paulo, então, conhecia a Apocalíptica, lia a Apocalíptica, mas ele não usa tudo da Apocalíptica, não, meus irmãos. Ele filtra, tá? Ele filtra. Como você que não usa tudo que você lê, o Paulo filtra. E da Apocalíptica que nós temos aqui no texto paulino, em especial, Daniel 7 a 12. Ele é um leitor de Daniel. Eu vou terminar fazendo referência àquilo que Jesus disse lá no sermão profético. No momento em que Jesus falou sobre o sermão profético, ele ministrou o sermão profético, os discípulos perguntaram sobre o fim do mundo, ele usou 2 ou 3 vezes a mesma expressão. Sabe qual é? Quem lê Daniel, entenda. Que pode ser traduzida também dessa forma. Quem lê Daniel, entende. A porta da escatologia é o livro de Daniel. Então, Ronaldo, em algum outro momento, talvez devêssemos começar com Daniel. Né? Vamos lá. Quando voltarmos a falar de escatologia, quem lê Daniel entende. Quem não conhece Daniel, aí vai ter problema. Minha gratidão a vocês. Vamos orar para terminar?
Você pode ficar de pé para a gente fazer uma oração? Senhor, muito obrigado por esse momento tão precioso de reflexão em cima das Escrituras Sagradas. Obrigado, Pai, porque ela está aqui para nos orientar, para nos ensinar. E nos dê, Senhor Deus, direção do Espírito Santo para estudá-la cada dia com mais afinco. Nos dê, Pai, por meio do Espírito Santo, sede da palavra do Senhor. Desejo de entendê-la, desejo de colocá-la em prática. Ó Deus maravilhoso, que o Espírito Santo produza isso em cada coração nesta noite. Fome e sede da palavra. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Se assente, meu querido.